Olá pessoal, sou a professora Isabela Gregor do canal Sala de Matemática e neste vídeo vou comentar as questões da primeira semana do PET de Matemática, volume 3, do 7º ano do ensino fundamental. A primeira questão desta semana começa na página 15 e diz: Mariana mora em Itacarambi, Minas Gerais, e vai comprar seu tão sonhado vestido de formatura que custa R$ 432 em Belo Horizonte. Para adquirir este vestido, ela resolveu economizar R$ 60 por mês. Para facilitar a resolução, vou fazer as seguintes anotações. O valor total do vestido é de R$ 432 e o valor a ser economizado é de R$ 60 por mês para comprar o vestido. Então, fazendo essas anotações, vamos à alternativa A. Depois de 3 meses, quantos reais ela possuía? Bom, subtende-se que ela tenha economizado R$ 60 em cada mês. Então, vou colocar uma tabela para facilitar para a gente. No primeiro mês, ela economizou 60, no segundo, mais 60 e no terceiro mês, mais R$ 60. Pronto, agora você deve realizar a operação correta para encontrar o valor que Mariana economizou nestes 3 meses, tá? Que seria o valor total. E as alternativas B, C e D, elas são bem semelhantes a essa, né? Só que com quantidade de meses maiores. Então, com essa mesma ideia de colocar quanto que ela economizou no mês, né, durante a quantidade de meses estabelecidas na alternativa, você consegue resolver. E aí, se você quiser utilizar a tabela, fique à vontade. Vou comentar a letra E. A letra E diz: quantos meses, no mínimo, Mariana precisará economizar R$ 60 para poder comprar este vestido? Bom, para responder, você deve analisar as alternativas anteriores. E o que você vai analisar? Os valores, né, o valor total que ela conseguiu economizar e o tempo decorrido. Quanto que ela economizou depois de 3 meses? E depois de 5? E depois de 7? E depois de 8? Lembrando que o valor do vestido é R$ 432, ou seja, você deve responder após quanto tempo, Mariana economizando R$ 60 todo mês, ela conseguiu dinheiro suficiente para pagar estes R$ 432. A questão, ela pede que você apresente a solução para essa atividade de 3 formas diferentes. Bom, neste momento você pode usar a sua criatividade e o raciocínio para responder. Você pode utilizar as operações matemáticas, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão, e colocar frases explicativas para que o professor possa compreender a sua resposta. Então, seja bem criativo. Questão 2. Ela diz: Ítalo possui uma jarra com capacidade de 1,8 litros e gostaria de enchê-la com refrigerante acondicionado em recipientes de capacidades menores. Ou seja, ele tem uma jarra e ele tem alguns recipientes com capacidades menores e nós vamos saber na imagem. Então, ele tem latas com capacidade de 0,125 litros, outro tipo de lata com a capacidade de 0,275 litros, garrafas com capacidade de 13,40 litros e garrafas com capacidade de 3/5 de litro. Bom, para começar, eu sugiro que você transforme essas frações em números decimais. E como é que faz isso? Vou dar um lembrete aqui para vocês. Então, como exemplo, vamos pegar a fração 13/40. Toda fração ela tem 2 elementos, numerador e denominador. O numerador dessa fração é o 13, que está acima, e o denominador é o que está abaixo. E como transformar a fração 13/40 em número decimal? Basta pegar o numerador e dividir pelo denominador. Eu sugiro que você faça os cálculos manualmente e depois confirme o resultado utilizando a calculadora, tá? Então, você vai fazer isso, fazer esse processo com o 13/40 e com o 3/5. Continuando a questão 2. Ele dispõe de quantidades variadas desses recipientes e para que não haja desperdício ao encher essa jarra, Ítalo deseja usar todo o líquido contido nos recipientes que ele abrir. Ou seja, o recipiente que ele abrir não pode sobrar nada após ele colocar na jarra. Nessas condições,
de que forma Ítalo poderia utilizar o refrigerante acondicionado nesses recipientes para encher essa jarra, sem que haja desperdício. Bom, a pergunta a ser respondida, né, é de que forma ele poderá utilizar os refrigerantes das embalagens para encher a jarra sem sobrar nas embalagens e nem faltar na jarra. Essa é uma questão aberta, em que você deverá escrever o seu raciocínio. E para ajudar, eu tenho 3 dicas. A primeira é utilizar os valores das frações em decimais, que foi o que eu expliquei anteriormente. Transforme as frações em números decimais para facilitar. Segunda dica, você deve testar as somas desses valores da capacidade das latas e das garrafas, de modo que a soma deve ser igual a 1,8, não mais e não menos, deve ser exatamente 1,8. Então você pode pegar uma lata com 0,125 litros, com mais 2 latas de 0,275 litros e verificar se a soma delas dá 1,8. Você pode colocar junto com as latas valores das garrafas também, pelo que dá a entender a questão. E a terceira dica é como você deve somar esses números decimais, tá? Vamos relembrar. Qual que é o primeiro segredo? Você deve colocar os números um abaixo do outro, lembrando que a vírgula tem que estar sempre no mesmo lugar, ou seja, uma vírgula abaixo de outra vírgula. Por exemplo, vamos somar aqui os números 0,345 mais 0,0789 mais 0,12. Para fazer a soma, o que nós dispusemos aqui? Estes números, colocando as vírgulas uma abaixo da outra. E os espaços que estão vazios, porque sobrou, né? Espaço aqui depois do 5 e depois do 2. Para facilitar os cálculos, você deve adicionar um algarismo zero nesses espaços. E aí você realiza a soma normalmente, lembrando que a gente começa dos algarismos das unidades. Aí você conserva a vírgula e faz as continhas. Então, o resultado desta soma é 0,5439. Questão 3. A questão 3, ela é semelhante à questão 2. Vou ler para vocês. Ítalo comprou outra jarra. Essa com capacidade de 2,175 litros e gostaria de enchê-la com refrigerante acondicionado em recipientes de capacidades menores, como na situação descrita na atividade anterior. Nessas condições, de que forma Ítalo poderia utilizar o refrigerante acondicionado nesses recipientes para encher essa nova jarra sem que haja desperdício? Bom, a ideia é a mesma, né? Mas o que vocês devem observar que a jarra ela é maior, ela é de 2,175 litros. A ideia dessa questão é a mesma, né? A pergunta a ser respondida é de que forma ele vai utilizar esses refrigerantes para encher a jarra sem sobrar e nem faltar. É uma questão aberta que você vai utilizar seu raciocínio, vai testar valores, tá? E também trago aqui as dicas para a gente lembrar. A primeira é utilizar os valores da tabela, que é a mesma da questão anterior, utilizar os valores em decimais, tá? Transformar as frações em números decimais, que você já deve ter feito na questão 2. Você deve testar a soma destes valores que deem resultado igual a 2,175. Então, você vai somar valores das capacidades das latas com outras latas, com as garrafas, de modo que a soma desses valores dê exatamente 2,175. E a terceira dica é a respeito da soma de números decimais. Para somar números decimais, você deve colocar vírgula abaixo de vírgula e onde tiver espaço, você deve colocar um algarismo zero para facilitar os cálculos. Quarta questão. Alice e Mariana são amigas e saíram para fazer compras em uma loja de departamentos com artigos femininos em promoção. Na promoção dessa loja, qualquer vestido, qualquer blusa e qualquer par de sapato custavam respectivamente. O que é respectivamente? Que a ordem dos elementos que foram apresentados no início da frase, os valores a seguir se referem a eles. Então, o vestido custa R$ 55, a blusa R$ 10 e o par de sapatos R$ 40. As propostas de venda dessa loja consistiam em 5% de desconto no pagamento à vista
ou 13% de acréscimo no pagamento a prazo, dividido em 5 vezes. Então, nós temos essas informações para a resolução do problema. Vamos lá. Aproveitando a promoção desta loja, Alice comprou 5 vestidos, 3 blusas e 2 pares de sapatos. E Mariana, 3 vestidos, 2 blusas e 3 pares de sapatos. Então, nós temos aqui anotados os elementos que cada uma comprou. Mariana optou pelo pagamento à vista e Alice optou pelo pagamento a prazo em 5 parcelas. Prontinho, mais anotações feitas, vamos prosseguir. Alternativa A. Quanto custou para Alice de acordo com sua opção de pagamento? Para ajudar na resolução, eu montei uma tabela. Nela estão os itens comprados por Alice. Nós temos aqui o vestido, a blusa e o par de sapatos. Em seguida, temos o preço de cada unidade, né? O vestido é 55, a blusa 10 e o par de sapatos 40. Na próxima coluna, eu coloquei a quantidade de elementos que ela comprou. E aí você deve completar, né? No caso do vestido, ela comprou 5 vestidos. E o preço a pagar, basta você pegar o preço da unidade e multiplicar pela quantidade de elementos que ela comprou. Como foram 5 vestidos, então vai ser R$ 55 vezes 5. Aí você encontra o preço que ela vai pagar pelos vestidos. Completando a tabela, você deve fazer a operação matemática para encontrar o total que ela vai pagar nesses elementos que ela comprou. Primeira parte está ok. Qual é a segunda parte? A opção de pagamento que a Alice escolheu. Ela escolheu o pagamento a prazo. E como a questão nos informou, quando a pessoa opta pelo pagamento a prazo, a compra dela terá 13% de acréscimo. Então, nós precisamos calcular esse acréscimo para somar ao total, para descobrir quanto custou a compra de Alice. Então, como é que nós calculamos esses 13%? Vamos lá. Nós vamos calcular 13% do total. Então, você precisa ter feito as continhas, né, na tabela e encontrado o total, que será o valor dessas mercadorias. E como calculamos o 13% do total? Bom, primeira coisa, transforma-se os 13% em fração. 13% é a mesma coisa que 13 por 100, ou 13 sobre 100. Então, 13% é 13 sobre 100 e multiplica essa fração pelo total. Tem duas formas de você fazer. Ou você pega 13, multiplica pelo total e divide por 100, ou você pega o numerador 13, divide pelo denominador 100 e o resultado você multiplica pelo total. Você encontra o acréscimo. Para encontrar o preço final da compra de Alice, você deve pegar o quê? O total, né, que está na tabela, e adicionar o acréscimo, porque ela vai pagar, além do valor das mercadorias, tem o acréscimo devido à forma de pagamento que ela escolheu. Então, você deve somar o valor do acréscimo. Alternativa B. Quanto a Alice irá pagar em cada mês? Na alternativa A, nós encontramos o valor total da compra dela e agora quer saber quanto que ela vai pagar em cada mês. Lembrando que o pagamento a prazo, né, tá dizendo aqui, Alice optou pelo pagamento a prazo em 5 parcelas. Então, como nós vamos encontrar o valor de cada parcela? É bem simples. Vai ser o valor da compra dela total, final, né, que nós encontramos na alternativa A, dividido pelo número de parcelas. Alternativa C. Quanto custou a compra de Mariana de acordo com a sua opção de pagamento? Bom, primeiro nós temos que saber quanto que custou os elementos que ela comprou, né? Então, eu também fiz uma tabela aqui para facilitar. Nós temos os itens, o preço de cada elemento e a quantidade. E o método de resolver essa tabela é exatamente igual à da alternativa A. Para encontrar o preço a pagar, nós pegamos o preço da unidade e multiplicamos pela quantidade. Como Mariana comprou 3 vestidos, o preço a pagar pelos vestidos vai ser R$ 55 vezes 3. Aí você completa a tabela, faz a operação matemática para encontrar esse preço total. E aí nós vamos à forma de pagamento que ela escolheu. Ela escolheu o pagamento à vista. E de acordo com a questão, o pagamento à vista tem 5% de desconto. O desconto nós vamos tirar do total.
Então, primeiro nós temos que calcular 5% do total. Que total é esse? O valor final aqui da tabela, né? Quanto que deu no total o valor dos elementos. Como calcular 5%? Mesma forma, transforma 5% em fração, 5%, 5 por 100, vezes o total da tabela. E aí, da mesma forma, você pode fazer a multiplicação da maneira que você achar mais fácil. Como é 5% de desconto, no valor final da compra de Mariana, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o total subtraído o desconto. E aí você encontra o preço final que Mariana vai pagar. Alternativa D. Qual foi o valor do desconto que Mariana recebeu? Essa questão, a resposta dela está na alternativa C, que nós acabamos de calcular. Foi 5% de desconto do total da tabela. Então, basta olhar a resolução da questão C que você encontra essa resposta. Questão é, se Alice tivesse optado pelo pagamento à vista, quanto teria custado a compra dela? Bom, para responder a letra E, você pode pegar todas as informações da alternativa A. Eu peguei a tabela aqui para poder nos ajudar. Então, o que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar o valor total desta tabela, tá? Mas agora nós vamos fazer um procedimento diferente. Por quê? Está perguntando se ela tivesse optado pelo pagamento à vista. E no pagamento à vista, ela teria 5% de desconto. E como calcular esse 5% de desconto? Eu expliquei na alternativa anterior. Nós transformamos 5% em fração e multiplicamos pelo total, certo? E para encontrar o valor que a Alice teria pago se tivesse escolhido o pagamento à vista, seria o quê? O total da tabela subtraído o desconto. Alternativa F. Qual é a fração que representa a razão entre as quantidades de vestidos que Mariana comprou e que Alice comprou? Primeira coisa, toda fração é uma razão entre duas grandezas, entre dois números. Então, nessa questão que nós vamos fazer, nós vamos criar frações. E de que forma? Nós temos que seguir duas regrinhas. A primeira é sempre utilizar a ordem dos elementos que aparece na frase. Então, se o nome de Mariana apareceu primeiro, o numerador da fração se refere a Mariana. E o segundo que apareceu foi Alice, então o denominador da fração será o número referente a Alice. E a segunda regrinha é a grandeza. Do que se trata, né, a questão? Ela quer saber a razão entre a quantidade de vestidos. Então, como é que vai ser a nossa fração? O numerador vai ser o número de vestidos que Mariana comprou e o denominador, o número de vestidos que Alice comprou. Então, você relê o probleminha e encontra esses valores e substitui. Simples assim. E as alternativas G e H têm exatamente a mesma ideia. A única diferença será a grandeza, porque na letra G fala a respeito da quantidade de blusas e a letra H da quantidade de pares de sapato. Tá ok? Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.